Se você era uma criança meio esquisita na internet, provavelmente conhece Yandere Simulator, aquele jogo em que você controlava uma estudante completamente obcecada pelo seu pai e resolvia qualquer problema da forma mais saudável possível, eliminando toda garota que chegasse ao menos de 5 metros dele. O jogo era famosão no YouTube, aparecia em todo lugar e curiosamente até hoje continua sem ser lançado de verdade, pois é. O problema é que muita gente nem chegou a jogar esse jogo, ou porque o computador mal abriu o bloco de notas, ou porque simplesmente não tinha dinheiro pra comprar os jogos que todo youtuber famoso gravava. Então tinha duas opções, ou assistir outra pessoa jogando ou se aventurar no submundo duvidoso das cópias APKs e claro, do Roblox. E né, sempre existiram muitos jogos feitos só pra enganar a criança fingindo ser outro jogo famoso, né? E foi exatamente assim que eu conheci Sakura School Simulator, ou Yandere Simulator de celular. Mas anos depois eu descobri que esse jogo tem uma comunidade gigantesca que posta vídeos até hoje que pegam muita views. Tem vídeo de absolutamente qualquer coisa, principalmente os conteúdos infantis bizarros. Meu Deus, o que é isso? E começaram a aparecer vários vídeos dizendo que o jogo esconde um mistério cabuloso, lugares abandonados, espíritos que te perseguem e coisinhas assim. Então resolvi fazer o que qualquer pessoa mentalmente estável faria, né? Baixar o jogo e investigar tudo isso às 3 da manhã. E quase pegar um vírus porque eu baixei no PC, obviamente por meios legais. E bom, sou Hakuvugo, seu plebe favorito, e vamos descobrir os bizarros mitos e mistérios de Sakura School Simulator. Bom, esse aqui é o jogo, né? Na teoria é um simulador de vida escolar, na prática é um jogo onde você pode assistir aula por 5 minutos e nos outros 50 sair voando de jetpack, trocar soco com a Yakuza e também namorar, né? Ai papai. Esse jogo sempre me passou uma sensação estranha, porque o mapa é enorme, mas parece tão vazio. Quase não tem carro andando, quase não tem gente na rua. E quando anoitece, parece que a cidade inteira simplesmente desaparece. Só de andar pela escola nesse horário já bate aquele desconforto que você não sabe explicar. E eu acho que boa parte dessa sensação vem dessas estátuas, porque elas ficam espalhadas pela escola encarando absolutamente o nada. E eu não sei quem achou que isso era uma boa decoração pra uma escola, mas parabéns, funciona, dá um medo desgraçado. Era uma daquelas lendas que você nunca vê acontecer, mas também nunca tinha coragem de testar sozinho, né? Eu lembro de morrer de medo disso. Só que crescer é descobrir que a vida não tem graça e quase todas as creepypastas da sua infância eram na verdade inventadas, assim, que provavelmente essas estátuas nunca se mexeram. Ou será que não? Então saí pela cidade durante a noite pra ver se eu encontrava mais um segredo ou alguma criatura estranha, qualquer coisa. Que isso, mano? Pera, eu morri? Por que eu tô dormindo? Aparentemente atropelar um estudante é de boa, né? Mas ele tem que virar um robô porque violência é algo contra as regras da Play Store, né? O que é engraçado porque tu pode baixar coisas assim na Play Store. Saindo dali eu lembrei de uma história que eu ouvia direto quando era criança. Diziam que existia alguma coisa escondida dentro de um túnel abandonado nos arredores da cidade. Uns chamavam de espírito, outros diziam que era uma garota desaparecida. E como toda creepypasta boa, ninguém parecia saber exatamente a história real. Então obviamente eu fui até lá e eu não vou mentir, o lugar passa uma sensação super estranha. Antes mesmo de você entrar, tem uma placa de obra, uma entrada meio escondida e aquele clima gostoso de que nem os devs queriam que você ou qualquer alma fosse pra lá. É o tipo de lugar que num filme de terror te chamariam de burro se você entrasse. E eu passei um bom tempo explorando o túnel inteiro e eu simplesmente não encontrei esse tal espírito. Talvez ele só resolveu não aparecer justamente no dia que eu fui gravar, né? Ou todas as creepypastas são na verdade fakes e eu fui enganado por toda a minha infância. E depois de andar pela cidade inteira sem encontrar praticamente nada, eu resolvi explorar o esgoto, porque né, se tivesse alguma coisa bizarra escondida nesse jogo, ela obviamente ia morar no esgoto, né? E foi lá que eu encontrei isso, um esqueleto parado no meio do túnel. E não parece ser mais que isso, né? Um modelo todo cagado de esqueleto, pelo menos é uma vitória, né? E foi aí que eu decidi tirar uma foto com ele. Mano, que isso, mano? Meu Deus, que porra, mano, tô passando mal. Mano, tudo cagado, velho. O pior é que essa perseguição ridícula continuou por uns 10 minutos. Teve uma hora que o carro atropelou o esqueleto. Eu pensei, pronto, agora acabou, né? Só que o maluco simplesmente começou a correr atrás do carro e deve estar correndo até hoje, pá. Daí eu decidi que eu precisava registrar um BO contra esses esqueletos que ficaram me seguindo. Aliás, veja se você também não tá me seguindo, né? Se inscreve no canal pra gente bater 4.000. É meu aniversário, por favor. E logo na entrada tem um mural de procurados. E à primeira vista parece só mais um monte de NPC genérico colado na parede pra decorar o cenário. Só que olhando mais de perto eu comecei a me perguntar quem eram aquelas pessoas. Então eu fui pesquisar no TikTok e foi aí que eu descobri que aqueles procurados não eram NPCs aleatórios, eles realmente têm uma história. Aquela mulher, por exemplo, foi presa depois de dar cabo do próprio marido, já que aqueles dois caras são protagonistas de outro jogo da Garosoft, onde eles roubam uma loja de conveniência em plena luz do dia e tentam fugir da polícia e por isso estão procurados. Ou seja, esses cartazes contam pequenas histórias de outros jogos da desenvolvedora, como se todos eles acontecessem no mesmo universo. É um detalhe que eu provavelmente nunca teria percebido se essa comunidade
comunidade não fosse tão cabulosa de achar lore, velho. E na sala da diretoria tem outro mural cheio de fotos de personagens que aparecem em outros jogos. Não me perguntem como eu consegui entrar aqui. Lá tem, por exemplo, Takagi, protagonista de Sequestro em Plena Luz do Dia. Já dá pra saber do que se trata esse jogo, né? Também tem uma criança chamada Yuta Aida, que foi sequestrado pela Yakuza enquanto o pai passa o jogo inteiro tentando encontrar ele. Pois é, esses outros jogos, na verdade, tem uns temas meio cabulosos, né? Essa empresa não parece ser muito boa da cabeça, não. Pelo menos, mais um mistério tá resolvido. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa mulher de amarelo. Não porque ela fazia alguma coisa assustadora, mas justamente porque ela não fazia absolutamente nada. Ela passava o dia inteiro andando pela cidade, repetindo exatamente o mesmo caminho, não entrava em nenhum prédio, não conversava com ninguém, não reagia absolutamente nada. Eu até tentei falar com ela, empurrei ela, tentei, sei lá, bater nela, não repito isso, crianças. E ela simplesmente continuava andando como se eu nem existisse. E eu fui pesquisar e, claro, a comunidade tinha uma teoria que dizia que se você esperasse até as 3 da manhã, ela desaparecia do nada. E quando eu coloquei o relógio nesse horário, aconteceu literalmente nada. Ela continuou andando exatamente do mesmo jeito, como se estivesse condenada a repetir aquele mesmo trajeto por toda a eternidade. Uma alma aprisionada em um ciclo infinito, incapaz de escapar de seu próprio destino. Ou só esqueceram de programar ela pra fazer outra coisa, né? Tem essa possibilidade. Foi aí que eu desisti de procurar segredo andando pelo mapa e resolvi fazer o que qualquer pesquisador profissional faz hoje em dia: pesquisar no TikTok de novo. E tinha um vídeo dizendo que existia um ponto da cidade onde, se você passasse de carro, o chão bugava e te leva pra um mapa escondendo um gigante. Obviamente eu pensei, pô, isso aqui é mentira, mano. Mas eu fui testar. E eu simplesmente demorei uma vida pra conseguir bugar esse carro. Meu Deus do céu, mano. Que vida infeliz. Ai, mano, não sei se eu vou conseguir fazer. Oxi. Mano, o que foi isso aqui? Essa aí que passou foi a Jet Girl. Lembra daquele espírito do túnel que eu falei no começo do vídeo? Pois é, ele apareceu aqui do nada. Talvez os mitos e lendas desse jogo sejam reais e o larpei, mano. Foi mal, galera. Quando eu finalmente consegui bugar e entrei na desgraça do vazio de Sakura School Simulator, não tinha nada. Eu só fiquei bugado no chão sem nem conseguir andar. E assim eu não conseguia achar esse mistério, mas todo mundo nos comentários falava que era verdadeiro, né? Então comenta aí se você sabe se isso aqui é real ou não. Disso eu já tinha caído completamente no limbo dessa comunidade. Quanto mais eu pesquisava, mais aparecia um vídeo dizendo que esse jogo escondia espíritos, entidades e bizarrices inimagináveis. E eu já não tava acreditando mais em nada daquilo, até que uma coisa muito estranha começou a acontecer. Eu tava explorando o mapa com a minha namorada às 3 da manhã, quando ela começou a agir de um jeito completamente estranho e diferente. No começo eu achei que fosse só mais um bug, porque ela simplesmente parava de me seguir do nada. Eu falava com ela, empurrava ela, mas ela ficava imóvel, até eu começar a andar e olhar pra trás. Mano, o que acabou de acontecer? Foi aí que eu lembrei de um TikTok que eu tinha visto dizendo que existia uma entidade escondida nesse jogo, tipo um Weep Angel, que é aqueles bichos que só se movem quando você não tá olhando pra eles. Obviamente eu fiquei cagado de medo, já dá pra imaginar a reação que eu tive depois de descobrir que esse diabo de identidade é real. Dá um beijo nela, né? E simplesmente aconteceu isso aqui, mano. Esse jogo tá me assustando de verdade agora. E eu comecei a fugir dela até chegar na pista de corrida da escola, e foi aí que eu olhei pro lado e vi uma silhueta parada embaixo de uma árvore. Ela não fazia nenhum movimento, ela só tava ali, completamente imóvel, como se estivesse me observando desde o começo. E o pior é que aquela não era a primeira sombra que eu encontrei. Quanto mais tempo eu passava naquela escola, mais eu reparava que tudo ali parecia estranho. Os próprios NPCs se comportavam de um jeito artificial, como se estivessem presos em alguma rotina quebrada, repetindo as mesmas ações todos os dias sem entender o motivo, como se alguma coisa naquele lugar estivesse parado no tempo. Foi aí que eu comecei a pensar que talvez a entidade escondida em Sakura School Simulator nunca aparecesse como um monstro correndo atrás de você. Talvez ela estivesse ali o tempo inteiro, misturada entre os corredores da escola, observando em silêncio, esperando alguém perceber sua existência. Então eu resolvi voltar mais tarde, já de madrugada, quando a escola tava completamente vazia. O silêncio daquele lugar era tão estranho que dava pra ouvir qualquer barulho. Foi justamente nesse silêncio que eu comecei a escutar um choro. Não era alto, era um som distante vindo de alguma sala próxima. E quanto mais eu andava pelos corredores, mais aquele choro parecia me guiar. Até que eu entrei na sala de música e encontrei outra sombra, chorando sozinha. Ela não tentou me atacar, ela não fugiu e nem sequer levantou a cabeça. Ela só permanecia ali, como se estivesse esperando alguém que nunca mais voltaria. Naquele momento eu parei de enxergar aquelas sombras como se fossem monstros, e pela primeira vez elas pareciam tristes, assim por dizer, como se fossem lembranças esquecidas daquela escola, condenadas a vagar pelos mesmos corredores noite após noite. Talvez aquele choro não fosse um pedido de ajuda, talvez fosse o luto de alguém que perdeu tudo e agora só consegue existir no silêncio de um lugar que já não se lembra mais dela. Foi aí que, lembrando disso, eu decidi me aproximar daquela sombra na árvore. E fazendo uma pesquisa depois, eu descobri que essas sombras aparecem caso você mate todos os alunos da escola. Nossa, que terrível, né? Que tipo de monstro seria capaz de matar todos os estudantes dessa escola, né? Aí é foda, né? Corre! Meu Deus, mano!
Sai, bicho, mano. Essa sombra atrás de mim, mano. Meu Deus, mano, é muito rápido, eu não consigo fugir dela. É muito louco pensar que tudo isso existia dentro de uma cópia de Yandere Simulator. Tipo, não dá pra acreditar que isso é real. Até porque não é, né? Assim, tudo que envolvia bug, essas coisas, era real, né? Mas a maioria dos TikToks desse jogo são fakes. Tipo, tem como literalmente transformar os NPC em sombra e pôr eles pra ficar numas poses bizarras. E aquela coisa dos Whip Angel também é só botar os NPC pra se mover sem animação. Fui eu que criei tudo isso aqui, pra tu ver como é fácil criar uma creepypasta. Então é isso, né? Acho que aqui a gente bota um fim nesses mitos e a gente comprova que no fim essas entidades nem existiam, né? Interrompemos nossa programação para informar que testemunhas afirmam não teve. Interrompemos nossa programação para informar que testemunhas. Interrompemos nossa. Interrompemos nossa programação para informar que testemunhas afirmam ter visto uma criatura desconhecida vagando pela região. Segundo relatos, a entidade possui uma aparência idêntica a uma estudante de Sakura School Simulator. Ah, ah, claro, né? Agora a identidade é real. Ah, sim, agora é real, né? Só porque eu falei. Aí eu desligo a televisão, vou andando até a janela, começo a fechar a cortina. Aí antes de eu terminar de fechar a cortina, aparece uma silhueta preta mesmo observando olhando pra fora. Cara, acho que eu vou voltar pra falar enquanto isso. Cara, é impressionante, mano. Se lasca. É só eu falar desses bichos que não existem, que agora inventa que existe, mano. O cara mais zicado da história, mano. Se eu falo que vai chover, passa o dia inteiro aí sem cair uma gota de chuva. É por isso que aqui no Maranhão é tudo seco, mano. Ah, pera. Ah, ah, o que é isso? Ah, o que. Ah, pera. Ah, o que é isso? O que é isso? Pera. Quem é você? O que é isso? Quem é. Ah, quem é você? Ah, tem alguma coisa na minha janela. Beleza.